Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Super Talks, onde a tecnologia encontra a estratégia para transformar o varejo alimentar. Hoje a conversa é sobre um desafio que muitas redes enfrentam na prática: integrar operações completamente diferentes dentro de uma estrutura que funcione de verdade, com fluxo, controle e escala, sem criar problemas no caminho. Para essa conversa, está com a gente aqui o Bruno, gerente administrativo comercial do Grupo Guanabara, uma rede presente entre as 100 maiores redes supermercadistas do Brasil, segundo o ranking Abras, que vai contar os bastidores dessa operação. A Nayara Sebem, diretora de operações ao Super, responsável pela evolução das operações digitais junto às grandes redes. A Camila, coordenadora de sucesso do cliente, que acompanha essa jornada de perto. Então, sejam todos muito bem-vindos hoje aqui para essa conversa. Obrigada. Obrigado. Bruno, antes da gente entrar nos detalhes da operação, nós queremos conhecer melhor quem é o Grupo Guanabara. Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pra gente o que move o grupo, como é que vocês chegaram até aqui, um pouquinho da história. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O Guanabara é uma empresa familiar, tem mais de 60 anos de história e tem como propósito estar no dia a dia dos clientes, da comunidade, oferecendo preço justo e qualidade nos seus produtos. A gente atualmente tem 12 lojas, estamos na cidade de Rio Grande, Pelotas e São Lourenço. E nessas 12 lojas a gente tem duas bandeiras, o Guanabara, que é o varejo, e o GB Mix, que é o atacarejo. E dentro dessa trajetória, em que momento o digital virou prioridade estratégica para vocês, para o grupo? Então, assim como a maioria das empresas lá na pandemia, né, lá em abril de 2020, a gente teve aquele momento que a gente parou e disse, a gente precisa vender para aquele cliente que não está conseguindo mais ir até a loja. Então, em tempo recorde, lá na época, a gente começou a vender pelo WhatsApp. A gente chamava na época o serviço Pegue Fácil. O cliente comprava no WhatsApp, a loja separava e ele ia retirar na loja, não tinha nem entrega ainda. Daí a gente viu que o digital, que era um plano futuro do Guanabara, não se pensava naquilo naquele momento, era algo que veio para ficar. Aí a gente pensou, não, temos que melhorar isso. Aí a gente foi buscar alguma coisa no mercado rápido e na época chegamos no Marketplace. Criamos um site lá, assim como vários na época fizeram, e começamos a vender no online. Só que aí a gente viu que isso era algo que ia ficar, se consolidou, tá? Os clientes pegaram o hábito e a gente viu que tinha público para aquilo. Foi aí que a gente pensou, a gente precisa de algo mais robusto, que nos dê maior autonomia, agilidade e que gerencie todo esse fluxo. Foi aí que a gente Aí chegou vocês até encontraram o Super. Exatamente, aí que a gente encontrou o Super e fechamos essa parceria. Estamos desde 2021 até agora 2021. com vocês, Consolidados, que legal. consolidados. O Guanabara, ele opera em dois modelos bem distintos, né? Supermercado e atacado. Quando a gente fala de digital, isso traz uma complexidade extra, né? Como o Super atende essas duas realidades dentro da mesma estrutura? Sim, Vanessa, é bem complexo. Assim como na loja física, né, que a gente tem isso bem separado, no digital também temos. Isso era um desafio para nós, porque a gente começou com a bandeira do varejo, que era o Guanabara, e a empresa se transformou e entrou no atacarejo, e o e-commerce também teve que se moldar nesse mercado. A O Super estava preparada, tá? Ela nos atendeu rapidamente, a gente conseguiu hoje separar totalmente as operações. Assim como na loja física, a gente tem no digital também os dois formatos totalmente distintos, cada um com a sua lógica e a sua estratégia. E na experiência de compra, o que é diferente para quem compra no GB Mix em relação a quem compra no supermercado Guanabara? Sim, além do visual, né, que são dois sites, interface totalmente diferente, cada um com a sua identidade visual, o cliente que compra no GB Mix Online, a gente tenta transmitir a mesma experiência que ele tem na loja física, condições comerciais diferentes, o mix de produtos, ele é voltado mais para aquele consumidor que quer grandes volumes, preço mais baixo e também uma gama de produtos que não tem no varejo, que são exclusivas do atacarejo, né? Enquanto o Guanabara tem um mix bem maior e traz produtos mais premium, né? Então a gente separou bem os dois formatos, no digital também. Nayara, trazendo para o lado da plataforma agora, como o Super suporta essas diferenças entre supermercado e atacado dentro de uma mesma operação? Como é que funciona isso? Assim, no geral é muito similar, né, tem muitos produtos parecidos, o fluxo, né, é similar, porém tem algumas características que são diferentes, né, para um atacado e para um supermercado. Alguns tipos de ofertas específicas, né,
para o atacado, como por exemplo o desconto progressivo, que é comum e aplicado geralmente em atacados e geralmente nos supermercados não, né? Então, a plataforma Super também está preparada com essas pequenas diferenças e peculiaridades, né, dentro dos dois cenários. E o bom que, por mais que os negócios tenham estratégias diferentes, né, ter a mesma ferramenta facilita treinamento, né, os gestores, né, conseguem direcionar e sabem que as duas redes do grupo estão funcionando da mesma forma, né, cada uma com a sua estratégia diferente, como o Bruno comentou, né. Agora a gente vai falar de integração. Operar em marketplace é uma realidade para redes como o Guanabara, né? E a forma com que esses canais se conectam define muito a eficiência da operação. Bruno, como funciona a integração do iFood dentro da USuper no dia a dia de toda a equipe? Sim, o iFood hoje em dia ele é fundamental, né, para qualquer grande varejista. A gente tem que ter os dois formatos, o público exige isso. E no Guanabara a gente operava até então separadamente. A gente tinha o site que era no Super e o iFood na plataforma deles. Isso era muito complexo, tanto para nós, o administrativo lá, como para a equipe de loja, porque a gente tinha duas lógicas, para duas usabilidades, dois formatos. Tu fazia de uma maneira num, de outra maneira no outro. Suporte também era algo totalmente separado. Então, gerava muitos gargalos na operação, tanto nossa lá do administrativo, como na loja. Até a questão, né, do mesmo separador, às vezes, ele separa também o pedido da marca própria e o pedido do iFood. E daí, tendo dois fluxos separados, a chance de ele perder o senso de prioridade é muito grande, né. Então, dali a pouco, ele tá ali no aplicativo e ele piscou e acabou, né, passando à frente os pedidos que deveriam, né, ser separados antes. Então Quer dizer, essa centralização ajudou muito no dia a dia para o pessoal que está na loja ali, Sem dúvida, separando. para nós foi um ganho absurdo como administrativo, mas para a loja é onde o ganho foi maior. Como ela falou, né, a gente tinha dois cenários, porque hoje no Guanabara, pelo menos, cada loja tem uma equipe própria, com um líder de loja, um operador e os separadores. E eles operam para todos os pedidos, seja do iFood ou seja do site. E eles tinham que acessar dois admins, né, que são o sistema de suporte, e no app separador, dois aplicativos de separação. Sendo que no iFood operava de uma maneira, no Super de outra, pela dinâmica de cada aplicativo. E o principal, os pedidos entravam com fluxos separados. No iFood tinha os horários do iFood, entrega e retirada. No site a mesma coisa. Com essa integração, o fluxo de pedidos ficou todo centralizado no Super, em ordem cronológica, organizado por modalidade. A separação é a mesma. Se tiver que resolver alguma coisa, é tudo no mesmo lugar. Então, o time de loja ganhou uma produtividade muito grande e diminuiu muito a chance de erro, né? O que o supermercadista ganha quando todos esses pedidos são concentrados em um único lugar, Nayara? Ganha em agilidade, ganha em treinamento da equipe, porque você treina ela no modelo e não horas no modelo, horas você trabalha nesse outro modelo, né? E ganha principalmente no suporte, como o Bruno comentou. Por quê? Porque quando você não sabe, ou tu chama um parceiro, chama outro parceiro, né? Ter um ponto, né, único, né, de ajuda, de suporte. E eu acredito que ao Super também presta um suporte muito ágil, então isso também se torna um diferencial. E além dessa centralização, que vai além da loja online, acontece na loja física também. Então, a Super tem a possibilidade de trazer os pedidos da loja física também para dentro desse fluxo. Então, o supermercado consegue ainda, todo aquele cliente que o supermercado vai no supermercado, faz sua compra e pede para entregar depois, consegue colocar dentro da mesma logística. Então, dá para centralizar também os pedidos da loja física online. Então, fica tudo no mesmo fluxo. Né? Até Todos os complementando, passos. né? A gente Todos tem os- televendas nas lojas de Tem o atacarejo. televendas. Então, às vezes, quando o cliente não consegue ir, a equipe do televendas tem a possibilidade de, no Super, fazer o pedido pelo cliente e entra no fluxo para seguir o padrão de separação, a gestão total dos pedidos, né? Então, é o fluxo completo, né? Com Isso. todos os... Então, esse fluxo ele concentra os pedidos dos deliveries, que pode ser iFood e outros até, né? Concentra os pedidos do televendas, Isso. concentra os pedidos da loja física, que é aquele cliente que vai na loja física e pede para Pra entregar entregar, depois. né? E os pedidos da marca própria online, né? Do e-commerce. Então, tudo entra no mesmo fluxo e isso agrega muito também na visão de gestão e nos relatórios.
Então, por exemplo, se tu quer ver um relatório da performance dos entregadores, do teu time de entrega, tu não precisa ficar preocupada, mas eles também fazem aqueles pedidos da loja física, isso é separado. Não, tá tudo no relatório. Só o super mesmo para conseguir entregar com qualidade e excelência, né, Bruno? Porque é muito Exatamente. complexo. É muito É complexo. muito São muitos complexo. detalhes. A gente falou então sobre canais e integrações, mas tem um lado também que acontece por dentro de tudo isso, que define se o pedido vai chegar bem ou não. Como a estrutura da Super apoia a operação da retaguarda de vocês também, de toda a equipe? Sim, esse ponto é fundamental, né? Como a gente falou lá no início, a questão do admin, que é onde a gente faz todo o gerenciamento, nós lá da equipe, a gente tem total autonomia de personalizar o site, configurar produto, regras de negócios, tudo a gente consegue fazer. E o ponto-chave é a centralização de todo o fluxo de pedidos. A gente consegue ter a visibilidade do início até o fim, até o cliente receber aquele pedido ou retirar na loja. Isso passa uma confiança, uma credibilidade maior para o nosso cliente, né? Embora ele não enxergue isso, a gente sabe que o reflexo final acaba sendo essa parte, né? E a vantagem de ter essa visão global é para resolver problemas antes de que eles aconteçam, né? Então, com esse painel, você consegue antecipar erros, antecipar atrasos e já entregar, né, com qualidade, e não depois resolver o problema com qualidade, né? A gente tem uma funcionalidade, né, que é a torre de controle, que para quem é o gestor do negócio, tanto de loja ou lá nosso, a gente tem uma visibilidade total da operação. Como ela falou, a gente consegue agir muito rápido, né, muito antes do problema acontecer. E quando acontece uma ruptura de um produto que estava disponível e deixa de estar, como que a plataforma lida com isso? Isso, a ruptura é inevitável, né, no varejo, não Pode tem como acontecer, fugir né? dela. Mas o diferencial é como isso é tratado, né? Se o item é rupturado, automaticamente ele já sai do site de venda para evitar que novos pedidos Sejam venham com esse feitos. problema. E internamente, esse pedido que tem essa ruptura é muito fácil e rápido de agir, seja fazendo um contato com o cliente, substituindo o item ou até mesmo ajustando o pedido. Então, todos esses ganhos e essas etapas fazem com que a experiência do cliente seja boa, não passe aquela sensação de frustração para ele, né? Entendi. Nayara, a retaguarda é onde muita operação perde a qualidade sem o cliente acabar sabendo, né, disso. Como o Super entrega esse fluxo de separação do produto até a entrega, até o final? A plataforma da Super, ela entrega bastante flexibilidade. Então, esse é um ponto que o supermercado ele consegue ajustar conforme o melhor modelo de trabalhar, né? Então, na parte de separação, que é uma das primeiras etapas da retaguarda, eles podem trabalhar com separação única de pedidos, com separação de múltiplos pedidos, com separação por zonas, com separação Por corredores. por corredores, né? Criar uma logística, uma ordem de separação que faça sentido, né? Para que o produto refrigerado seja separado depois, o pão fique por último para não amassar, né? Então, entregar essa qualidade nesses detalhes para o cliente reflete e nesses detalhes tecnológicos também que a gente precisa integrar, precisa desenvolver, né? Precisa trabalhar. Na parte da logística, é a mesma coisa, né? Então, tem o supermercado que prefere trabalhar com um parceiro logístico, tem supermercado que tem frota própria, tem supermercado que tem isso misturado, né? Tem as duas realidades. Então, tem supermercado que faz a dupla conferência, tem alguns que não fazem. Então, tem um supermercado que terceiriza a separação. Então, a dupla conferência, ela é imprescindível, né? Então, são esses detalhes, ter todo esse arsenal à disposição, mas também deixar flexível para que eles possam ajustar conforme a realidade deles. Até a parte de etiquetamento, né, dos volumes, também tem a possibilidade de etiquetar ali no final da dupla conferência, no painel de dupla conferência. Tem a possibilidade do separador já fechar o separamento, né, ao pedido e etiquetar, né? Ou tem a possibilidade de criar uma estação e um painel específico para empacotamento. Então, a gente tem a possibilidade desses painéis em lugares diferentes, em formatos diferentes. Porque as também. dinâmicas do supermercado são diferentes, né? Então, eles têm uma necessidade diferente. Cada Então, é realidade importante, uma. Cada um essa... se molda a sua operação, né? Exato, exato. Isso. Então, essa flexibilidade é o que faz sentido para a operação ficar mais fluida, né?
E as substituições automáticas têm um papel muito importante aqui também, né? Como essa lógica funciona dentro da plataforma e o que ela garante para quem está comprando, Nayara? Uhum. A parte das substituições é talvez o principal desafio de uma operação do varejo alimentar. Por um lado, ela é inevitável, como o Bruno comentou, e por outro, ela precisa ser gerenciada, senão o corte do pedido fica muito grande e reduz o ticket médio, né? Impacta A na própria receita. experiência do cliente, né, é Ex prejudicada. Exatamente, e é a frustração do cliente. Às vezes é um produto que rupturou, mas é aquele Era aquele produto, que eu precisava era o ingrediente principal da janta da noite, né? E agora? E como E a agora? plataforma se comporta? O que fazer, né? Como garantir tudo isso para que o cliente saia satisfeito, consiga substituir tranquilamente o produto para a janta e a janta vá sair da mesma forma? Então, hoje, o cliente, ele antes recebia um contato, né, do supermercado, né, se assim ele escolhia a opção de entrar em contato com ele. E essa comunicação, ela era informal, ela era demorada, porque o separador precisava dar bom dia, tudo bem, manter uma comunicação de acordo com os valores da marca, tirar foto do produto, enviar as sugestões. Então, o que a gente fez foi automatizar isso de uma forma que o separador possa apenas bipar os produtos que ele sugere e o cliente, ele recebe isso já tudo formatadinho na comunicação que o supermercado escolhe, né, se comunicar com o seu cliente, e ele com 1, 2 cliques ele escolhe as opções que ele quer, se ele quer substituir, não quer e por qual produto ele quer substituir. Então isso deu um ganho muito grande, né, a gente monitorou alguns clientes, né, que foram pilotos dessa funcionalidade e alguns chegaram a passar de 40% Nossa. de ganho de tempo de separação. Porque a gente sabe que lá no chão de loja, as equipes, temos a equipe própria, mas a gente, quando tem muito volume de pedido, outras áreas do mercado ajudam, frente de caixa, o abastecimento, e eles não têm aquele conhecimento, aquele know-how que o nosso o separador fixo tem. Então, como ela falou, perde o padrão, perde a comunicação, né? Com a substituição automática, quem estiver fazendo, a comunicação vai ir para o cliente da mesma forma, né? Que legal, né? Mais agilidade, mais E mais certeza, rápido mais também, rápido. né? Sim. E quando a estrutura está bem configurada, o que muda para quem está separando o pedido na loja? O separador, ele fica orientado com o fluxo, então ele não fica precisando interpretar o pedido, sabe? Ou aquele no achismo, processos manuais, processos enrijecidos, ele tem o fluxo, então, como a gente estava comentando, ele consegue se preocupar com o produto que ele vai escolher para ser bem, né? Que na substituição tu precisa pensar, não é simplesmente pegar qualquer um e substituir, tu precisa analisar um contexto. Então, ele consegue priorizar isso porque o fluxo permite com que ele tenha essa segurança, consegue direcionar ele, né? Então, isso vê lá na ponta. Então, como a gente estava comentando antes, o cliente, ele não vê toda essa operação por trás, mas ele sente. É isso que eu ia Ele sente perguntar. quando o produto chega em casa do jeito que ele queria, com a expectativa que ele esperava, né? Então, tudo isso conta para o consumidor, para a experiência, né? Que no fim de tudo é o que importa, a experiência do consumidor. Que seja positiva, é isso que eu ia Exato. perguntar. Quais são os feedbacks? De que forma que o cliente sente toda essa movimentação por trás disso para que a compra dê certo? Tudo isso que a gente falou, embora ele não enxergue, né, ele sente sim, porque a gente lá no Guanabara, a gente tem um saque centralizado e é notório a redução dos atendimentos do saque que a gente tem e nos feedbacks. A cada melhoria, a cada novidade Legal. que a gente implanta, né? Como a Camila falou, hoje a gente tem possibilidade na plataforma de deixar tudo o mais configurado possível. Eu quero uma fruta lá, eu quero ela mais madura, ela menos madura. De quanto em quanto peso eu posso liberar para o cliente comprar? A gente configura o queijo de 100 em 100 gramas. Ou por Então, unidade. ou por unidade. Então, a gente tenta deixar a experiência de compra dele no site muito próxima ou até melhor do que na loja física. Também tem as imagens 360, que é como se ele estivesse na loja. Então, tudo isso são ganhos que, somados, reflete na satisfação do cliente. Teve uma coisa que a Nayara e a Camila, as duas me falaram em uma de nossas conversas, assim, em reuniões, né, antes das gravações. Elas falaram que quando a gente entra no site é como se o cliente estivesse pisando na loja. E acho que é Essa mais a ou ideia. menos isso, né? É bem Se isso. está entrando lá, é como eu não estou fisicamente, mas eu estou lá comprando. Mas tô eu fazendo... consigo ver o produto como se eu Isso. tivesse. Isso, então tem que pensar nisso tudo para garantir uma boa Exatamente. compra, né? A gente falou bastante, então, de estrutura e tecnologia, mas tem um lado dessa relação que vai além das ferramentas, né? Vocês têm uma trajetória com a Super que já dura um bom tempo. Queria saber o que Sim. mais evoluiu nessa relação
né, com a Super, todo esse crescimento, essa evolução ao longo dos anos. Sem dúvida, para nós lá no início, o Super era uma plataforma para viabilizar o nosso e-commerce, né? A gente queria botar o site no ar, eles tinham a ferramenta. Só que com o passar do tempo, a gente viu que eles são muito mais que uma ferramenta. Eles são hoje parte da estratégia do nosso negócio. Eles estão mais de uma forma consultiva conosco, né? Eles trazem feedbacks, percepções, aonde a gente pode melhorar, e estão sempre abertos para a gente conversar melhorias, o que pode ser mudado, e trazem percepções de outras operações que eles têm também. Isso é muito bom, porque às vezes a gente não tem a ideia que pode ser de tal maneira, e eles dão esse caminho para nós, né? E quando surge uma necessidade nova, então o processo que precisa ser ajustado, algo que precisa ser melhorado. Como é que é esse canal com a Super? De total liberdade, vocês entram em contato, né? Sempre tem alguém, eu sei que o atendimento é ágil, rápido, prontamente, aí o pessoal já responde, Sem né? dúvida, esse ponto aqui é um dos mais fortes de tudo, né? Porque hoje em dia, a gente lida com várias ferramentas, né? E o suporte, o atendimento, essa parte mais pessoal, né? A gente precisa conversar com eles, estão sempre dispostos, né? Seja por um problema ou por melhoria. A gente conversa, eles trazem para a mesa, nos dão os pontos positivos, negativos, a gente explica a operação, eles tentam entender o que a gente quer e transformam aquilo numa realidade e trazem alguma solução. Isso é muito bacana. Pode falar, né? E eu acredito que isso é muito da cultura que a gente vive lá dentro, Uhum. né? A gente fala sempre que quem está no atendimento, como a Camila, o pessoal do suporte, até da implantação, que conversa muito com os clientes, eles se sentem, né, mais do que qualquer outra pessoa lá dentro da empresa, né? Só não mais que o próprio cliente, obviamente, mas eles são as peças mais próximas da dor, né, que o cliente está sentindo. Então, essa cultura de realmente valorizar e escutar o que essa parte do time está falando lá dentro Uhum. é algo cultural que a gente dá muita atenção, né, Camila? Uhum. Então, gente, se a Camila tá falando que o cliente tá com essa dor, gente, é porque alguma coisa tem. Pode ser outro problema, mas existe uma dor. Vamos ter que olhar profundamente para ver o que tá acontecendo. Então, acho que isso é um ponto, assim, né, cultural, dar voz, né, para quem tá em contato com o cliente dentro da empresa. Eles olham para cada cliente como único, né? Eles estão sempre ali no nosso lado, isso é muito É o bacana. grande diferencial, né, Camila? Como é que vocês pensam, então, no sucesso do cliente em uma conta com a maturidade do Guanabara e o tempo também, né, de parceria com vocês? E sobrou alguma coisa para eu falar? Mas assim, um nível de maturidade que o Guanabara tem, a gente para de trabalhar um pouco com suporte, né? É mais aquela, como ele comentou, é mais um acompanhamento lado a lado. A gente tá junto, então a gente escuta a dor dele, a gente trabalha mais como uma evolução, um crescimento entre as duas empresas. Então é algo que a gente prioriza muito. A gente tem um portal lá de chamados de melhorias. Então, a gente dá esses retornos, não é assim, cria lá uma solicitação de melhoria e é abandonada, não, a gente dá um retorno, a gente tenta priorizar, então é algo que a gente trabalha assim, porque a gente sabe que eles que estão na ponta da operação, é eles que sabem das dores, então a gente precisa tentar encaixar ali a operação, a tecnologia, para que de fato eles consigam aí ter o dia a dia da operação dele mais fluida, com menos atrito, então a gente acho que a gente acredita que é muito importante essa relação entre as duas partes. A gente sabe que no varejo a gente demanda muito deles, né? A gente pede muitas coisas peculiares de cada operação, mas eles tentam olhar com uma visão se aquilo faz sentido para o todo e se não tem como fazer tal ação, eles explicam o porquê, mas buscam uma alternativa e nos dão um caminho, né? E o Bruno tá aqui, não deixa a gente mentir, a gente fala todo dia, né? Todo dia. Que legal. Todo dia a gente tá E não para conversando. problema. E aí, a maioria das bom. vezes é para falar de funcionalidades, o que os Isso, outros bom. supermercados estão fazendo pra gente trazer, porque às vezes numa região, numa outra, né, funciona e pode adaptar para eles. Então a gente, bom, tá aqui, a gente conversa todo dia, né, Que Bruno? legal, que legal. Uma relação de amizade acaba se É construindo ali, verdade, né? é verdade. E sempre criar essa plataforma de uma forma que seja configurável e não fique rígida. O que a gente vê muitas vezes é se desenhando um processo para um cliente e depois obrigando todos eles Quadrado, seguir como se fosse um- enquadrados. Tipo, é muito comum isso quando o produto é construído muito com valorizando só o olhar técnico. Exatamente. Então, assim, né, os programadores, a equipe técnica, eles têm um nível de análise e capacidade incrível, né? Mas fazer essa ponte entre o negócio que está acontecendo no dia a dia, as realidades dos diferentes
clientes e regiões, né, do Brasil. E fazer esse desenvolvimento técnico de forma que não fique rígido e que não fique forçado a todo mundo seguir o mesmo pacotinho, né? Uhum. Independente de qualquer coisa, eu acho que é um desafio e é algo que a Super olha e se preocupa. Mas traz uma autonomia gigantesca para o supermercado. Ser mais flexível, né? Essa A flexibilidade. gente até gosta de usar a palavra versátil, né? Versátil, Porque os é programadores, verdade. eles não gostam da palavra flexível, pra tu ver já a origem Então, do olha aí. problema. Sim. Então a gente fala assim, não, mas tem que ser versátil, tem que possibilitar, então tem que ter uma parametrização, tem que ser modular, mas que possamos organizar esses módulos de forma também num fluxo Mais diferente, né? alternativo. Né? E a equipe lá adotou muito bem essa cultura e a gente Legal. acredita que é um Eles já diferencial. pensam assim, né? Já, Vou pensar em aham. possibilidades Que do bom. cliente. Que bom, né? A gente percorreu bastante coisa hoje, né? Atacado, integração, retaguarda, parceria. E olhando para essa jornada toda com o Super, teve algum resultado aí que surpreendeu vocês ao longo de toda essa trajetória, de todo esse caminho? Teve sim, Vanessa, sem dúvida. Os ganhos são absurdos, né? Todo momento a gente está implantando alguma coisa nova. Mas tem 2 exemplos aqui, né? A Nayara falou lá no início as etiquetas de empacotamento. Antes, quando a gente não tinha isso com o Super, a gente tinha umas etiquetas manuais que o time de loja, a cada sacola empacotada, anotava o número do pedido, a data, o nome do cliente e colava nessas sacolas até para ajudar na logística, né? Então isso demandava um tempo absurdo e voltando, o padrão se perdia, porque nem todas as lojas faziam da mesma forma. Certo. Qual o Super, quando está finalizando um pedido, seja no manual, que pela ficha de separação ou pelo aplicativo, o separador ele já coloca o número de sacolas, seja seca, refrigerada, e já sai na etiqueta de empacotamento lá, a gente cola nas sacolas. Então, nesse fluxo, a gente teve um ganho de 100% de produtividade, porque a gente conseguiu eliminar um processo manual. Outro foi a integração com o parceiro logístico. A gente tem entrega terceirizada, né? Então, sempre que um pedido é com entrega, a nossa loja tinha que ir até o portal do parceiro logístico e criar uma ordem de entrega. Lançar manualmente os dados do cliente, endereço, pedido, um a um, para ele poder roteirizar lá no sistema dele. A Super desenvolveu uma integração. Quando o pedido fica como separado na plataforma da Super, automaticamente já criou a ordem de entrega lá no sistema deles. Então, eliminou também esse processo total da nossa operação. E tudo isso, somado a tudo que a gente já falou, o ganho de produtividade faz com que a gente tenha a capacidade de atender mais pedidos, atender melhor o cliente e o nosso objetivo final, né? Vender mais, né? E Que focar no ótimo, hein? negócio, No né? negócio. Até a gente estava falando esses dias da importância de vocês poderem colocar energia no negócio e não ficar preocupado com a tecnologia, né? Então, isso também, né, faz diferença no dia a dia. Muita diferença. E por falar na parte de parceiros logísticos, a gente também fez a plataforma de forma que você pode roteirizar dentro da plataforma Super, enviar já a rota para o parceiro pronta, ou então enviar os pedidos e o próprio parceiro roteiriza. Então, tem esses 2 modelos, né? Então, eles contrataram um parceiro que faz a roteirização, mas nem todos fazem, né? Então, também a gente deixou essas possibilidades, né? De onde vem o ganho mais imediato quando uma rede unifica todos os pedidos no mesmo fluxo em uma só plataforma, como aconteceu aqui no exemplo que a gente tem hoje? Eu acredito que o Bruno falou muito, né, sobre isso, então a gente concorda, né, totalmente que é na padronização, no ganho de produtividade, né, de tempo, né, de pensamento também, porque todo mundo está alinhado ao mesmo formato, né, de trabalho, e são os principais. E, por fim, a visão geral dos dados, da gestão dos resultados, então relatórios, painéis, não tratam só uma partezinha, né, dos pedidos digitais, mas todos eles estão ali, né, com seus percentuais, os que vieram do Televendas, os que vieram do iFood, né, então é possível ver tudo de uma forma geral e até dar uma dupla checagem nas informações que acontecem dos parceiros, como os marketplaces. Então, os relatórios do marketplace estão lá, mas está tudo duplicado dentro do Super com a visão geral do todo. Unificado, né? Isso é muito bom. E complementando a parte a gente falou muito do suporte da Super, mas para nós lá na retaguarda, a gente também é o suporte das lojas. E com todas essas evoluções, diminuiu muito isso. Todos ganham, né? Tanto nós como o Super.
Vocês comentaram muito que o cliente ele não vê todo esse processo, mas ele sente. Sim. Camila, isso faz com que o cliente volte. Quando tem uma operação bem sucedida, rápida, né? Ele vai voltar, com É certeza. o mais importante. E a segurança, a confiança na bandeira, no supermercado, que proporciona essa operação. Então, uma operação fluida, uma operação concisa, né? Que é possível escalar. Então, tu consegue transmitir isso para o cliente, ele gera essa confiança e a confiança gera fidelização e recompra, que é o mais importante de uma plataforma de e-commerce para supermercados, né? Tu pensa assim, eu quero conquistar novos clientes, mas eu quero manter aqueles que já estão, né? E o cliente sente na ponta, sempre sente. E como na loja física, às vezes é só uma experiência ruim que ele precisa para não voltar Para mais, não né? voltar mais, é verdade. A gente está chegando ao final, mas antes da gente fechar, nós queremos olhar para frente. Quais são os próximos passos do Guanabara no digital? Futuro, o que esperar? Então, a gente deixou de olhar o digital como um canal apenas, né? Hoje ele faz parte da operação. Então, para o futuro, a gente pensa em continuar expandindo o digital, só que de forma controlada, consistente, né? Sempre buscando ganhar eficiência, ganhar produtividade, justamente para evitar problemas com o cliente, que é o que a gente preza aqui, né? Então, sim, o Guanabara pensa em evoluir no digital. Inclusive, as lojas novas que nascem já começam com e-commerce. Então, o próximo passo é a gente seguir com essa construção em conjunto aqui, melhorando as operações e unificando cada vez mais os canais, né? Hoje a gente ainda tem canais separados em função de CRM e o e-commerce, mas a ideia para o futuro é a gente unificar isso cada vez mais. E tem muito supermercadista assistindo o nosso talk aqui, olhando para o digital aí com mais seriedade, né? Cada vez com mais seriedade. O que você diria para essas pessoas, para esses supermercadistas? Que colocar um site no ar não é simplesmente ativar uma integração e colocar para vender, né? Ele tem que ter uma estrutura por trás, ele tem que ser pensado, calculado e ter um parceiro junto, no caso do super. E a pessoa que está à frente disso precisa ter essa visão, que não vai ser uma coisa a curto prazo, tem que pensar a longo prazo, porque se o digital for feito com seriedade, com maturidade, ele vai fazer parte do negócio e os ganhos são absurdos com isso. Pessoal, então, muito obrigada, Bruno, obrigada por estar com a gente aqui, por compartilhar nessa trajetória tão rica. O Grupo Guanabara, então, é um exemplo de como integração, parceria e consistência operacional se traduzem em resultado de verdade no varejo alimentar. E se você, supermercadista, quer transformar sua operação digital com uma estrutura pensada para o varejo alimentar, acesse www.super.com.br e fale com um de nossos especialistas. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal!